A Klabin divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022 e também anunciou dividendos. Bem-vindo ao canal Top Ações. O resultado da Klabin veio praticamente em linha com o que eu havia previsto, porém o dividendo veio um pouco abaixo aí no trimestre, mas no ano fechou até que bem próximo. Nós vemos aqui o dividendo anunciado de 6 centavos e pouquinho aqui por ação para as PNs e ONs e para as units 31 centavos e pouco, tá? Então vai ser aí negociada ex-dividendo dia 14 de fevereiro, o pagamento será dia 24. Vamos dar uma olhada aqui nos yields? Então está aqui, quem tiver as ações da Klabin no dia 13/2 vai ter direito a receber o dividendo no dia 24/2, dando aqui 6 centavos e pouquinho por ação para a Klabin 4 e 3 e para as units a Klabin 11, 31 centavos e pouco, dando 1,62 de yield para cada um dos ativos. Eles estão aí a preços muito similares, né? Para quem quer receber R$1.000 com a Klabin, por exemplo, poderia ter aí R$61.718 na Klabin 4 e 3 ou R$61.559 na Klabin 11, estaria recebendo aí R$1.000. É só um exemplo, tá? E falando do resultado da Klabin, a principal linha que nós temos sempre que observar é o EBITDA ajustado, e neste caso teve um decréscimo, como esperado aqui, de 18% em relação ao que ela fez aí no terceiro trimestre, porém em relação ao quarto trimestre houve um aumento de 1%, ou seja, praticamente em linha. E a gente já vai ver o quanto o mercado está precificando, mas antes vamos observar que as margens aqui se mantêm a 37% e o lucro, olha só, o lucro acabou caindo, a gente já vai ver o porquê ao longo do vídeo, né? Então caiu 62% em relação ao trimestre passado e 25% em relação ao trimestre do ano anterior. Em termos de endividamento, a empresa deu uma reduzidinha de 21,4 para 21,0 aqui, uma redução de 2%, mas a dívida por EBITDA ainda se mantém na casa de 2,7, porém menor do que no ano passado, né? E os investimentos seguem a todo vapor, né? Temos aí o Puma 2 aí no pipeline e tudo mais, então os investimentos da empresa seguem, a empresa segue nesse ciclo de investimento e ao mesmo tempo colhendo os frutos, né? E já conseguindo pagar bons dividendos. E antes da gente olhar mais do resultado da Klabin, vamos dar uma olhada aqui no seu EBITDA. Nos últimos 12 meses, então, ela fecha em 9,816. Ele ficou um pouco abaixo aqui do esperado pelo consenso do mercado em 9,912. Porém, dependendo da corretora, ficou um pouco acima ou alinhado, né? Nós vemos aqui a XP 9,811 aqui, ficou praticamente acertado a XP, né? Ficou acima do Bradesco, Morgan e Itaú, que estavam precificando aqui na casa dos 9,7. Os meus números acabaram também ficando muito próximos com o resultado realizado, assim como da XP. Não que eu tivesse pretensão de acertar na mosca, mas analisando cenários entre pontos de melhoria e pior aqui no trimestre, eu imaginava que seríamos muito igual ao que fizemos no quarto trimestre de 2021. Então, basicamente, pus um número quase igual, só arredondei aqui, e aí foi o que aconteceu, ficou muito próximo mesmo em relação ao quarto trimestre. Então, nada de muita mágica, a gente vê aqui que o mercado precificava uma melhora de 6,2 e, na verdade, ficou praticamente em linha, aumentando 1,1, né? Em relação ao terceiro trimestre de 2021, a gente vê, então, uma redução de 17,6%. A XP esperava o mesmo tipo de redução. Então, dependendo da casa de análise, não ficou tão longe, porém, o consenso falava que ia cair 13,4. E eu havia calculado o EBITDA da Klabin exatamente para chegar ao dividendo do ano. Ficou um pouquinho abaixo, mas ainda assim muito próximo. A Klabin fecha então o ano com 6,8 de dividend yield, o que é bastante interessante, é a possibilidade de manter bons yields nos próximos anos. Em termos do desempenho aqui na produção de volume de papel e celulose, houve uma redução aqui de 6% em relação ao trimestre anterior na celulose e 3% nos papéis, ambos aqui por manutenção. Então nós tivemos a manutenção na parte de celulose aqui na Puma 1, a ortigueira atrapalhou bastante, e na produção de papel nós tivemos também
uma parada programada na unidade Otacílio Costa, tá? E também nós tivemos uma desaceleração na Craftline aqui na parte de vendas. A gente vê então o volume de venda obviamente caindo por conta que a produção diminuiu exatamente pelas paradas programadas, né? Então caiu 9% aqui na celulose, né, em termos de volume de vendas, papéis 6%, embalagens 11%, afetadas principalmente pela manutenção e, de novo, né, repetindo aí, a parte do Craftline, que ela teve que dar uma mudancinha aqui no mix de produtos, mas assim, foi mais mesmo a manutenção aí. Falando em manutenção, nós temos aqui manutenções programadas, né, essas foram as que ocorreram em 2022, olha aqui a última que aconteceu no trimestre, que atrapalhou o volume. E nós temos para 2022 nada no primeiro trimestre, então vai ser um trimestre limpo de manutenção, se não houver imprevistos. Porém, nós temos aqui no segundo trimestre 2 manutenção e uma aqui no terceiro trimestre, tá? E aqui está então o volume de vendas caindo um pouco em proporção aqui no mercado externo e aumentando a proporção no mercado interno. E o volume aqui de celulose representou 40%, 27 embalagens, 19 cartões e 14% o carton board. E ao longo do tempo, a tendência é que celulose vá reduzir um pouco por conta do Puma 2, as mudanças que estão sendo feitas lá vai aumentar um pouquinho aqui, papéis e celulose ao longo do tempo. A empresa está fazendo outros investimentos também aqui na parte de embalagens e papéis, tá? A receita hoje representa 36% na celulose, 30 embalagens, 18 cartões, 12 cotton board e 4% outros, né, incluindo aqui madeira, por exemplo, e subprodutos. E uma das preocupações do mercado e também um pouco minha era a questão do custo caixa. Nós vimos aqui que deu uma tranquilizada, né? Porém ainda assim bastante pegado. A parte de fibras aqui que envolve a madeiras era uma preocupação que foi muito pesada no trimestre passado, ainda se manteve, mas deu uma melhorada. Isso aqui é por conta também do uso aqui de madeira, tem todo um mix de compra e uso dela mesma. É uma empresa que cresceu muito volume, a Klabin, em termos de vendas, né? Ela vem investindo muito e a parte da produção de madeiras também vai indo, mas é algo que leva aí o seu tempo. Já expliquei em outros vídeos como é que funciona. Nas demais linhas nós vemos o químicos aumentando aqui de 276 para 295, deu uma aumentadinha. Os químicos vêm pegando aí com o processo inflacionário ao longo dos últimos trimestres. Pessoal e serviço era esperado aí o reajuste acontecendo, aumentando. O combustível praticamente em linha e os outros aumentou um pouco. Então o que acabou salvando aqui foi exatamente a parte das fibras. Em resumo, o mix de uso de madeira própria dela e de terceiros é o que deu uma salvadinha, enquanto as commodities, principalmente a inflação, acabou atrapalhando um pouco, mas ficou aí ainda assim um pouquinho abaixo. Nós podemos observar que é um setor que exige bastante investimentos, então o próprio projeto Puma 2 aqui é um crescimento que ela vem investindo, aqui está no trimestre até deu uma redução, mas ainda tem bastante investimentos. Temos projetos especiais, temos aqui também o cartão branco que vai trazer bastante relevância para ela no futuro, temos diversos investimentos aqui fazendo aqui de expansão e de melhorias, né? E também temos a de continuidade operacional, que não é tão relevante em relação aos projetos, mas temos o florestal que sim, também é bastante representativo aqui esses investimentos, né, na questão das madeiras é muito importante para a empresa. Então isso aí gera um investimento pesado na empresa. E dando uma olhada no EBITDA por segmento, nós temos então o EBITDA ajustado aumentando 1% em relação ao trimestre anterior e 13% em relação ao ano passado. Então foi uma melhoria na empresa no ano, enquanto a celulose nós tivemos aqui uma queda de 10% em relação ao trimestre anterior, porém 18% acima do mesmo trimestre do ano passado e fecha o ano aí 8% acima. As margens foram mantidas aqui e isso aqui indica então que a empresa conseguiu repassar o aumento aqui do custo que ela teve, né? Teve um custo maior em relação ao ano passado, porém as vendas também tiveram um preço maior, então ela conseguiu compensar esse custo aí, inclusive até o volume, então foi positivo aqui a questão da celulose. Os papéis e embalagens não teve jeito de compensar aqui, o trimestre ficou abaixo mesmo no ano também por conta do volume de vendas, né? Como nós vimos lá, as paradas de manutenção e tal, acabou atrapalhando um pouco aqui, tá? O papéis e embalagens.
Ainda assim, o EBITDA ajustado no ano fecha a celulose aqui com aumento de 9%, enquanto no papéis e embalagens aumenta 16% de todo esse investimento que a empresa vem fazendo. O trimestre foi algo pontual que acabou caindo aqui esses 9% em relação ao trimestre anterior e 19% em relação ao 3T. Então foi algo mais pontual. O resultado financeiro da empresa até que fecha ok aqui, né, com um leve negativo aqui, mas tranquilo, foi bem abaixo do trimestre anterior, mas acima do ano passado aí. Ela faz hedge, ela faz instrumentos derivativos de swap, então é bem complexas as operações, mas de qualquer forma a gente está vendo que está sob controle. E a escolha entre qual ação da Klabin T está muito nivelada, que a gente pode ver o dividendo praticamente igual, muita pouca vantagem aqui para a Klabin 11 antes de abrir o pregão que já vai abrir, então isso aqui pode mudar muito rápido. O PVP tá igual, o PL tá praticamente igual também, então vai da escolha de cada um. Eu prefiro a 11 porque eu opero com opções, então essa seria a minha escolha, mas há quem prefere a 3 para ter aí as mesmas ações do que o controlador, vai de cada um. O dividendo tá igual, tá? E nós temos aqui comparação com a Suzano, o PL da Suzano está menor, a gente vai ter que ver o resultado aí de todas elas depois para comparar melhor, ainda não está com os resultados do trimestre aqui ainda, não fechou, né? E a Irani está aqui com 5,67. Temos de PL, então a Klabin está no meio termo aqui, e é que tem exatamente meio termo em termos de celulose. PVP, podemos observar que ela está mais esticada aqui que a Suzano e a Irani, mas está bem próxima aqui da Suzano. E a bolsa abriu ainda há pouco, né? E a Klabin está exatamente aqui rondando 0%, porque o resultado foi exatamente aí dentro do esperado, ficou aí meio que neutro. Não se esqueça do like no vídeo e se inscreva no canal ativando o sino. Comenta aí se você está comprando a Klabin ou está mais de olho nesse momento. Um abraço e até o próximo. Valeu!